E aí, moçada, beleza? Meu nome é Almaquio Rocha e eu estou construindo esse canal para a gente conversar um pouquinho sobre carreira e sucesso. A gente está montando o nosso mini manual de gestão, mas antes de eu começar com o vídeo de hoje, eu vou te fazer aquele pedido de sempre, para você se inscrever no canal, curtir, compartilhar e ativar o sininho para receber as notificações do YouTube. Combinado? Hoje a gente vai falar um pouco sobre indicadores de performance. Porque não dá para a gente conversar sobre metodologia e gestão se a gente não tiver as informações que a gente precisa para fazer análise de performance, para fazer análise da direção que os nossos resultados estão caminhando. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, tá? Eu vou começar conversando um pouco sobre indicadores de performances comportamentais. Esses são universais, esses se aplicam a todos os departamentos, a todos os segmentos do departamento que você lidere, porque tratam do comportamento do seu time. Vamos lá. Um dos indicadores, pontualidade. Outro, assiduidade. Utilização do uniforme. Reclamação de clientes. Comparecimento em reuniões. Participação em treinamento. Todos eles são indicadores que vão mostrar o nível de comprometimento, o nível de motivação, o nível de disciplina com as regras do seu time. E aí, eu vou sempre fazer um convite. Quando você está falando em comportamento, sempre faça uma reflexão sobre a sua própria liderança. Tá bom? Porque a liderança tem impacto direto nessas competências comportamentais. E é claro que quando elas estão mal trabalhadas, a gente vai perceber algumas lesões organizacionais, algumas lesões nos nossos resultados. Uma delas é o turnover, por exemplo. E junto com ele vai vir a perda de capital intelectual, vão vir novos custos com treinamento, vai vir o mau atendimento ao cliente e, consequentemente, a perda de clientes, vão surgir conflitos interpessoais entre os próprios membros do seu time, a gente pode chamar também de intradepartamental. Vai haver desgastes interdepartamentais entre o seu departamento e outro, porque esses funcionários, esses colaboradores que estão desmotivados, eles vão atrapalhar o trabalho dos outros departamentos, e isso vai começar a gerar um monte de desgaste. E é claro que a gente está falando também em desgaste da imagem da sua empresa. Então, moçada, são indicadores universais e fundamentais para quem está construindo, para quem quer construir equipes de alta performance. Mantenha eles registrados, mantenha eles sendo monitorados para você colocar sempre o seu time na direção certa, porque o seu resultado começa pelo comportamento deles, tá bom? Agora, eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre indicadores técnicos, e eu vou usar aqui como exemplo indicadores do varejo. Se esse é o primeiro vídeo que você está vendo nesse canal, eu vou te deixar um convite para você assistir a série que eu fiz sobre fases da venda, porque esses indicadores vão fazer relação, as competências que esses indicadores exigem vão estar relacionadas com as fases que eu tratei nessa sequência. Eu vou deixar o link para vocês aqui na descrição do vídeo, tá bom? Vamos lá, falando um pouquinho de indicadores de performance para o varejo. Eu vou trazer aqui alguns indicadores que eu apliquei nas minhas gestões e que me ajudaram muito na construção do meu time. Um deles, performance comercial. É claro, a gente está falando aqui de quanto o seu vendedor vendeu versus as metas que ele tinha para o mês. E essa competência, ela vai demonstrar diretamente o nível das técnicas de venda do seu time.
vendedores técnicos vão ter altíssima performance, vendedores com menos qualidade técnica vão ter performance baixa. Outro indicador é o itens por cliente. Quantos itens, em média, o seu vendedor consegue fechar com cada cliente que ele atende? E aqui, galera, a competência que ele precisa ter para isso é sondagem, é venda adicional e é conhecimento para fazer uma aplicação da solução eficiente. Como eu disse para vocês, isso está lá nos vídeos das fases da venda, tá? Não esqueçam de dar uma assistida. Vamos lá, quando o teu vendedor está carente desse tipo de competência, sondagem, venda adicional e aplicação da solução, o resultado, a lesão que ele vai causar é baixa performance, porque ele vai subaproveitar o potencial de compra dos clientes. A mesma coisa vai acontecer com outro indicador que se chama ticket médio. Qual é o valor médio que o seu vendedor consegue trabalhar com cada cliente que ele atende? As competências exigidas são as mesmas. Ele tem que ter uma boa sondagem, uma boa capacidade de venda adicional e um bom conhecimento para aplicação da solução. E a lesão, se houver carência nessas competências, é a mesma. É baixa performance por subaproveitamento do potencial de compra dos clientes. Um outro indicador, média de desconto. Vamos lá, o que ele precisa? Quando você tem um vendedor que até vende bem, só que ele sempre opera descontos altíssimos. O que falta nele? Está faltando nele uma capacidade de sondagem. Por quê? Porque se ele consegue demonstrar que o produto dele resolve um problema, nesse momento o cliente ele perde um pouco o foco do preço. A negociação ela fica muito focada em preço quando o cliente não está convencido que aquele produto resolve um problema ou atende um desejo dele. E aí as lesões vão ser baixa lucratividade nas vendas e perda de oportunidade de vendas. Porque se o teu vendedor não tiver uma capacidade de aplicar uma solução boa, se ele não tiver uma boa segurança para fazer o fechamento dele e qualidade em negociação, quando o cliente falar assim, eu quero um desconto de X, ele vai falar, esse desconto eu não posso, e o cliente vai embora. Então, esse indicador média de desconto mostra muito se o seu vendedor está qualificado em fechamento e em técnicas de negociação. Especialmente essas duas competências, tá? Um outro indicador que eu sempre usei foi o volume de trocas. Quantas trocas as vendas de um determinado vendedor seu geram para a empresa? Quais as competências que podem estar faltando? Uma delas, sondagem, porque ele vendeu a solução errada. Outra delas, ansiedade comercial, ele está ali preocupado em bater meta, está preocupado com o final do mês. E nessa ansiedade, ele começa a errar muitas vezes na ética e na transparência das vendas dele. E as consequências vão ser baixa fidelidade da carteira de clientes, vai ser perda de clientes e vai ser desgaste da imagem da empresa, porque não ache que o seu cliente gosta de comprar e voltar para trocar, tá? Esses são alguns indicadores que eu apliquei no varejo e que me ajudaram muito na construção dos meus times. Vamos falar agora um pouquinho sobre indicadores para vendas externas. Eu quero aqui demonstrar que o conjunto de indicadores vai sempre depender do segmento que você atua, do perfil do departamento que você está liderando, tá? Então vamos lá. Um indicador, performance comercial. É claro, eu estou falando de vendas, eu sempre tenho que ter um indicador de realizado versus metas. Já conversamos sobre isso. Outro indicador, reclamação de cliente. O meu vendedor não tem passado aqui para me visitar. Eu pedi um orçamento e ele até hoje não me passou. Isso demonstra
que está faltando aí uma competência de disciplina relacional, que é fundamental em vendas externas, e muitas vezes pode estar faltando a competência de gestão do tempo. E isso vai gerar lesões como perda de oportunidades comerciais. O seu vendedor, quando voltar com o orçamento para o cliente, ele vai falar: obrigado, amigão, já comprei de outro. E vai gerar, obviamente, perda de clientes. Um outro indicador: quantidade de visitas, quantidade de prospecções que o seu cliente, o seu vendedor está fazendo. Quais são as competências? Disciplina, com uma rotina, capacidade de autogestão, foco e comprometimento com os resultados. Ele precisa ter isso. E o que vai gerar de problema para ele? De lesão. Ele vai ter uma ampliação muito lenta da carteira de cliente dele e, obviamente, baixa performance. Um outro indicador, média de desconto, também já conversamos sobre isso no varejo. E um último indicador como exemplo é o ciclo da venda, o ciclo de fechamento. Você vai ter vendedores que fecham um negócio em uma semana e você vai ter vendedores que fecham um negócio em 20 dias. Quais são as competências? É capacidade de negociação, é capacidade de fechamento, ele tem que ter conhecimento do segmento para fazer contra-objeções ao cliente, quando ele questionar um concorrente, quando ele questionar o produto. Tudo isso vai ajudar ele a encurtar o ciclo da venda. E as consequências são parecidíssimas com a da quantidade de visitas. Ele vai ter muita lentidão na construção da carteira de cliente dele e baixa performance. Esse foi o vídeo de hoje. A gente tratou dos indicadores de performance. Isso não é uma receita de bolo, são exemplos. Você vai ter que construir o seu próprio conjunto de indicadores para conduzir os resultados do seu time. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente se encontra no próximo vídeo. Quebra tudo e vamos que vamos. Um abração para todo mundo.